Você está no Pergunta ao Pastor, do Hot Channel, a Web TV da Rocha Eterna. E hoje nós vamos responder a pergunta da Janaína. Janaína, aqui da Rocha Miguel. Ela faz a seguinte pergunta: se a Bíblia, se o Senhor não permite o divórcio, por que tanta gente se divorcia? E muitas vezes dentro da igreja. Eu quero ler Mateus capítulo 19 e nós vamos lendo os versículos, e à medida que a gente lê versículo por versículo, vamos explicando. Mateus 19, verso 1 diz que Jesus ele desce da Galileia e passa pela Judéia. Ele está indo para Jerusalém para os momentos finais do ministério dele, onde ele será preso, julgado, crucificado. E passando pela Judéia, diz o verso 3 aqui, alguns fariseus o experimentavam, verso 3, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que o texto diz que os fariseus experimentavam? Primeiro, os fariseus eram os grandes adversários de Jesus. Os fariseus eram um grupo que nasceu mais ou menos 100 anos antes de Jesus. E na verdade, quando nasceram, a palavra fariseu significa separado, puro, vem de uma raiz de pureza, da palavra pureza no hebraico. E na época, um século antes de Jesus, eles nasceram para defender a religião judaica, a cultura judaica, de toda uma influência helênica, grega, da cultura grega, que a Síria, através dos reis antíocos, o rei Antíoco Epifânio, por exemplo, eles haviam invadido Israel, haviam profanado o templo, sacrificaram uma porca em cima do altar, né, e a carne de porco é imunda para o judeu. Bem, houve essa ocupação e você vai encontrar o registro dessa história da ocupação síria e depois da guerra de libertação nos livros de 1º e 2º Macabeus. Não são considerados livros canônicos, inspirados pelo Espírito Santo, são livros históricos, contam esse período, né, de mais ou menos 2 séculos, 1 século antes de Cristo, e nesse período é que surgem os fariseus. E depois os fariseus eles acabam se degenerando num partido político religioso legalista, ao ponto que ser legalista acabou tomando-se o nome também de fariseu. Ser fariseu é ser legalista, né? A palavra, o nome fariseu, acabou virando sinônimo de legalismo, de hipocrisia religiosa e tudo mais. E os fariseus então o experimentam. Por que experimentam? Eles perguntam se é lícito o homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo. Por que o texto diz que os fariseus experimentavam Jesus? Porque na Judéia, onde Jesus estava naquele momento, a Judéia era governada por Herodes Antipas. Herodes Antipas ele era um dos 4 filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande havia morrido. E Israel, que na época era uma província do Império Romano, o Império Romano permitiu que os 4 filhos de Herodes continuassem governando, cada um pedaço de Israel. E coube a Herodes Antipas a Judéia. E Herodes Antipas, ele roubou, ele se casa com a própria cunhada, Herodias, que era casada com o irmão dele, com Herodes Felipe. E João Batista, ele denuncia esse pecado de Herodes Antipas, dizendo a ele que não era lícito que Herodes Antipas possuísse a esposa do seu irmão. E João Batista perde a cabeça por causa disso. A gente conhece a história. Na festa de aniversário de Herodes Antipas, a tradição diz que o nome da menina, Salomé, era o nome da enteada de Herodes Antipas, a filha de Herodias. Ela dançou para Herodes no aniversário dele. Herodes se encantou com a moça, lhe oferece metade do reino e, orientada pela mãe, ela não pede metade do reino, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja e João Batista é decapitado. Então, alguns entendem que quando o texto diz que os fariseus experimentavam, era para quê? Para que, diante da resposta de Jesus, Jesus se indispusesse
com Herodes Antipas e perdesse a cabeça também. Bem, e a pergunta dos fariseus, quando eles perguntam aqui, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Provavelmente aqui os fariseus eles estavam defendendo uma posição de uma escola rabínica da época, que era a escola do rabino Hillel, que interpretava as escrituras desse ponto de vista, que o marido ele poderia repudiar sua mulher por qualquer motivo. E Hillel, ou Hillel, era um rabino que defendia isso. Se a mulher queimasse o arroz, se ela deixasse a comida queimar, já era motivo, o marido repudiá-la. E havia uma outra escola de rabinos, que era a escola de Shammai. Essa escola rabínica, desse rabino chamado Shammai, já era mais restrita. Shammai já defendia que o marido não poderia repudiar a sua mulher, a não ser em caso de relação sexual ilícita, adultério. Mas Jesus, ele responde, no verso 4, ele diz o quê? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e ele continua, e que por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E ele termina, verso 6, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Qual foi a resposta de Jesus? Não tendes lido desde o princípio? Então, Jesus ele remete a sua resposta a um período anterior à lei de Moisés, a qualquer outro parâmetro, a qualquer outra ideia que a sociedade tenha criado. E ele diz que desde o princípio a vontade de Deus é que o homem e a mulher se tornassem uma só carne e que apenas a morte os separasse e que homem nenhum fizesse isso. Então Jesus está dizendo o seguinte: não é a sociedade, não é a mídia, não é a sogra, não é o cunhado, não é a opinião pública, não é um tribunal, um juiz. Ninguém deve separar um homem e uma mulher. O entendimento correto não é, então, de um tribunal, do Facebook, da vizinha, de um amigo, mas no princípio, qual é o parâmetro? No princípio, Deus criou o homem e a mulher, os fez uma só carne, e aqueles a quem Deus ajuntou, não separe o homem. E aí os fariseus, no verso 7, eles replicam, diz aqui o texto, eles dizem assim: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Bom, eles estão se referindo a Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso 1, onde ali a lei de Moisés prevê então que o homem pode dar carta de repúdio se o homem encontrar coisa indecente em sua mulher. Essa palavra no hebraico é a palavra... Você encontra lá coisa indecente em Deuteronômio 24:1. Essa palavra no hebraico, essa expressão coisa indecente é ervat dabar, que significa nudez, exposição indecorosa, expor os órgãos genitais. Então, alguns dizem o quê? Que o texto aqui está se referindo que se o marido, Deuteronômio 24:1, ele, ao ver a mulher, a nudez da mulher, não gostasse, ele poderia repudiá-la. Ou se a mulher não fosse uma mulher que fizesse higiene, né? Enfim, o marido poderia repudiá-la. Outros, como a escola de Shammai, dizem que esse termo se refere a adultério, a mulher ter exposto ou exposta a sua nudez a um desconhecido, coisa indecorosa. Já é um avanço aqui dessa escola de Shammai, porque interpretar Deuteronômio 24:1, que a coisa indecorosa que faz com que o marido tenha o direito de repudiar sua mulher, a coisa indecorosa seja o adultério, a lei de Moisés, na verdade, não previa o repúdio, previa o apedrejamento da mulher. A mulher tem que ser morta
por apedrejamento, por causa do seu adultério. Então a escola de Shammai também representa um avanço. Mas Shammai, diferentemente de Hillel, ele entendia que o único motivo do marido poder repudiar sua mulher e lhe dar carta de divórcio seria a relação sexual ilícita por parte da mulher. Bem, quando então os fariseus dizem, mas por que Moisés, verso 7, permite a carta de repúdio? E Jesus responde no verso 8, por causa da dureza dos vossos corações. É que Moisés permitiu, porém não foi assim desde o princípio. E Jesus ele reforça essa ideia que Shammai também tinha na época, a escola de Shammai. Ele diz aqui, verso 9, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então Jesus está dizendo o seguinte, a única possibilidade de haver divórcio é quando há traição, adultério de um dos cônjuges. E aí, os discípulos que estavam ali assistindo, foram os fariseus que fizeram a pergunta, os discípulos entram na conversa. Acho que eles dão um pulo para trás. Eles dizem assim, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos tomam um susto, porque então eles entendem claramente que quando o homem e a mulher se casam, é até que a morte os separe, e o único motivo, a única exceção, a única autorização que Jesus dá para um divórcio é em caso de adultério, de traição, de relação sexual ilícita. Bom, aí Jesus responde, verso 11, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Alguns interpretam aqui esse conceito que Jesus se refere no verso 11 como o seguinte, que Jesus está dizendo que o casamento não foi feito para todos. Então, casar não é para qualquer um. Eu particularmente não entendo isso. Eu entendo que Jesus, quando ele fala de um conceito aqui no verso 11, que esse conceito não foi dado, nem todos podem receber esse conceito, ele não está falando que o casamento não é para todos. Ele está dizendo o seguinte, casar é desse jeito, é para sempre. E a única alternativa para que um divórcio aconteça é adultério, traição. Então ele não está dizendo aqui, nem todos estão aptos a receber esse conceito. Ele está dizendo aqui, casamento não é para todo mundo. Não, é o contrário. Ele está dizendo o seguinte, casamento é desse jeito. E o conceito que nem todos estão aptos é ficar solteiros. Então você tem duas opções, ou você casa, e o casamento é até a morte, a não ser que haja adultério, e aí sim, então, é permitido o divórcio, ou você fica solteiro. E se você fica solteiro, o conceito aqui que Jesus está se referindo, ele explica no verso 12. Porque há eunucos de nascença, há eunucos que os homens assim os fizeram, e há aqueles que fizeram-se a si mesmos eunucos por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso, receba. O que é o eunuco? O eunuco é aquele que na antiguidade ocupava um cargo na administração de um império, e no primeiro momento o eunuco era aquele que não tinha os órgãos sexuais. Os órgãos sexuais eram removidos, ou ele havia nascido dessa maneira, e os imperadores, os reis que tinham seus haréns, suas esposas, as suas concubinas, eles colocavam eunucos para cuidar dessas mulheres, das suas esposas e concubinas. E então Jesus está dizendo o seguinte, entende? Que ou você se casa, e quando você se casa é para sempre, a não ser
não é para sempre. Quando? Quando há traição, e aí sim, a parte prejudicada, a parte traída pode se separar, ou você fica solteiro. Por isso que ele se refere aos eunucos do verso 12, e é por isso que no verso 11, então ele diz, olha, esse conceito não é para todos. Qual é o conceito? Não é como alguns interpretam, penso eu, que Jesus está se referindo que casamento não é para todo mundo, então é melhor não casar. Se você não casar, você tem que ser como um eunuco. Você renuncia à sua vida sexual. É isso que Jesus está falando. Porque vida sexual, então, é o que a Bíblia prevê, é somente dentro do casamento. Então, esse conceito que nem todos podem receber é isso. Você quer ter vida sexual, é dentro do casamento. Você não quer se casar, porque então não convém casar, como os discípulos acharam. Se é só por traição, então é melhor não casar. Então, você quer ficar solteiro, você tem que ser como um eunuco, renunciar à vida sexual. Porque senão você incorre no pecado que a Bíblia chama de prostituição, de fornicação. E Jesus termina dizendo aqui, há aqueles eunucos que assim se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Há um outro texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do verso 10 em diante, onde Paulo ele fala a respeito da possibilidade de separação. Ali há uma outra permissão de separação. Quando, e você lê a partir do verso 15 em diante, quando num casal, quando o casal, um cônjuge é crente, cristão, e o outro não é. E ele diz lá o seguinte: se o cônjuge incrédulo não quiser permanecer casado, porque o outro cônjuge, esposa ou marido, são cristãos, e por causa da fé, do cônjuge crente, o incrédulo não quer mais ficar casado, Paulo diz assim, que se aparte então, que vá embora. Mas a iniciativa então é do incrédulo, não é do cristão, do cônjuge cristão, é a iniciativa do cônjuge incrédulo. Se então, por causa da fé do cônjuge crédulo, crente, o incrédulo não quer mais ficar casado, que se aparte. E Paulo diz assim, Deus não vos chamou à escravidão, mas à paz. E a maioria das igrejas interpreta aqui então o seguinte: o cônjuge crente é abandonado pelo incrédulo por causa da sua fé. E subentende-se também que o cônjuge crente é alguém sábio, é alguém que vive a sua fé de uma maneira correta, abençoadora. Ele não vive uma fé maluca, uma fé completamente despojada de bom testemunho, e aí o incrédulo vai embora por causa disso. Não, o texto dá a entender que o cônjuge cristão é fiel, é uma bênção para a sua casa, é uma bênção para o seu cônjuge incrédulo, e mesmo assim o cônjuge incrédulo quer ir embora. Então, o cônjuge abandonado, no caso cristão, a maioria das igrejas interpretam assim, ele pode refazer a sua vida conjugal, matrimonial, porque ele foi a parte prejudicada, a parte abandonada, ok? Então você encontra na Bíblia essas duas alternativas, essas duas permissões que em geral as igrejas cristãs aceitam como os dois únicos motivos que alguém está autorizado a se separar, que é a traição, o adultério por parte do cônjuge, ou o cônjuge incrédulo que abandona, a iniciativa é dele, abandona o cônjuge cristão. Ok? Grande abraço, Deus te abençoe. Mande a tua pergunta para o Facebook, pode mandar, mande para o e-mail também, que vai aparecer aí na tela, e que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.